Praça das Águas. Boa tarde. Estamos aqui no Parque da Residência. Procuramos sempre lugares assim arrumados, mais seguros, belos, para darmos o reinício à leitura e a gravação de alguns textos de bons livros, com matérias sempre úteis, instrutivas e sérias também, elucidativas acerca dos evangelhos, da vida de Jesus Cristo, da Boa Nova. Desejamos que tudo ocorra bem. De Belém do Pará, para o Brasil e o mundo, em auxílio, em favor do movimento espírita brasileiro e do movimento espírita mundial. Do livro Vida e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Esse livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano 63. Parece ser a continuação do referido evangelho, também dedicado a Teófilo, consta de 28 capítulos. Se quiséssemos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, entre parênteses, igrejas, até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. O evangelista Lucas foi um dos grandes discípulos de Paulo. Nascido na Antioquia, exercia a medicina e afirmam ter sido um bom artista. Daí o haverem-no escolhido os médicos por seu patrono. Mas o principal de Lucas não é ter sido médico, mas sim um grande apóstolo do cristianismo nascente. Pelo seu evangelho e atos, pelo seu evangelho e atos, vê-se que era um homem ilustrado, de vistas largas, pois
bem interpretava o movimento de reforma religiosa que se operou em seu tempo, movimento que mereceu todo o seu auxílio prestado à causa cristã com rara abnegação. Foram unicamente estes os dados mais acertados que conseguimos obter sobre tão ilustre personalidade, que assinalou sua passagem pela Terra como um super-homem, entidade dotada, pelo que se vê, de faculdades admiráveis, que eram as insígnias de tão ilustre quão elevado espírito. Exegese histórica dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro relatei, ó Teófilo, todas as coisas a fazer e a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais ele também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A leitura e meditação dos Atos dos Apóstolos, assim como acontece com todos os livros do Novo Testamento, nos proporcionam agradáveis momentos de instrução e, ao mesmo tempo, de consolação. Muitas proposições ressaltam aos nossos olhos ao abrir este livro. Pequenino, na verdade, mas grande no seu extraordinário escopo de levar a todos os lares os dados históricos da missão apostólica, em suas fases gloriosas e dolorosas, mas sempre proveitosas aos extraordinários seguidores do ressuscitado na Galileia, e bem assim aqueles que quiseram, ao que querem, seguir-lhe as pegadas. O que logo ressalta as nossas vistas nesta tirada de Lucas é a confirmação que o ilustre evangelista faz do primeiro livro por ele escrito, ou seja, do terceiro evangelho, em que há tudo o que é necessário fazer e ensinar sobre os preceitos de Jesus, desde o nascimento do Senhor em Belém até o dia de sua ascensão, inclusive as lições recebidas durante os 40 dias em que o Mestre esteve com eles, aparecendo-lhes por esse espaço de tempo após sua morte. Este fato das aparições de Jesus, relatado por todos os evangelistas e confirmado nas diversas epístolas inseridas no Novo Testamento, é muito significativo e não pode deixar de constituir a base fundamental
da religião cristã, como já temos dito em outras obras. Essas aparições são as provas positivas da continuidade da vida do Divino Mestre e, portanto, do prosseguimento da sua missão, tal como ele mesmo declarou, segundo refere o evangelista João: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco, e depois o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Capítulo 14, versículo 19. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 14, versículo 21. O último trecho é a recomendação solene do Mestre para que eles não saíssem de Jerusalém, a fim de esperarem a promessa feita pelo Pai, a qual, entre parênteses, disse ele: de mim ouvistes. Essa promessa se refere à difusão do Espírito, bem caracterizada primeiramente no capítulo 7, versículo 37 a 39 de João. No último, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito que iam receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, pois Jesus não tinha sido ainda glorificado. E depois, nos capítulos 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que fique sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 15:17. Eu vos tenho falado estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. 25:26, capítulo 15. Quando, porém, vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Versículos 26-27, capítulo 16. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Versículos 12 a 14. Na parte final do trecho acima transcrito, nós observamos a íntima ligação existente entre a vinda do Paracleto e o batismo referido pelo Batista. Eu vos batizei com água, mas atrás de mim vem quem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Jesus confirma o que disse João Batista, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Entre parênteses, Atos, capítulo 1, versículo 5. O Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Eles, pois, estando reunidos outra vez, perguntaram-lhe: Senhor, é agora, porventura, que restabeleces o reino de Israel? E ele lhes respondeu: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. E, tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões com vestiduras brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 11. Em uma obra anterior, fizemos esclarecimentos a respeito da palavra Espírito Santo, que a cada passo se encontra nos Evangelhos. Não será demais, entretanto, estendermos-nos em certas considerações a esse respeito, para que os leitores melhor compreendam o sentido das Escrituras, especialmente os Atos dos Apóstolos, que nos propomos a respigar. As antigas Escrituras
não continham o qualificativo santo quando se falava do Espírito. Todos os apóstolos reconheciam a existência de espíritos, mas entre estes, bons e maus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, lê-se: aquele que pede, obtém, o que procura, acha, abrir-se-á ao que bater. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará do céu um bom Espírito àqueles que o pedirem. Foi só com a tradução das antigas Escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade, tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das Escrituras, que desde logo após a morte de Jesus viviam em querelas, em discussões sobre modos de se interpretar as Escrituras. Essa mesma Trindade é que foi proclamada como artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325, após ter sido rejeitado por 3 concílios. O mistério da Santíssima, da S. Trindade, o mistério da Santíssima Trindade veio criar uma doutrina nova sobre a concepção do Espírito, atribuindo a este, quando revestido do qualificativo santo, um ser misterioso, incriado, também Deus e coeterno com o Pai. Desvirtuada por completo de sua verdadeira significação, a promessa de Jesus não representa, para as igrejas romana e protestante, a difusão do Espírito, ou antes dos Espíritos que, por ordem de Deus e enviados por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas sim um dom sobrenatural, um motivo de cérebro e de coração que Deus operou unicamente nos apóstolos no dia de Pentecostes. Nós vamos ver adiante, pelo enredo dos trechos dos Atos, que esta doutrina é absolutamente errônea. Não só errônea, como também obstrutiva dos princípios cristãos, inutilizando por completo as palavras de Jesus, sua vida e os ensinos apostólicos, únicos capazes de, quando recebidos em sua verdadeira significação, transformar o homem, guiando-o bem aos seus destinos imortais. Para maior esclarecimento desta tese, convidamos o leitor a consultar a importante obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, lendo com especialidade os 4º, 5º, 6º capítulos desta obra, bem como a 6ª nota complementar.
Ao estudar a Bíblia, todo o juízo preconcebido nos obscurece o entendimento. O qualificativo santo que se encontra na Bíblia para designar Espírito bom não deve absolutamente ser interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a terceira pessoa da S.S. Trindade, mas sim como sendo um espírito adiantado de bondade, de amor e sabedoria. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, entre parênteses, Daniel, capítulo 13, versículo 45, a seguinte notícia: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Por aí se conclui claramente que, tratando a Bíblia em sua moderna publicação de Espírito Santo, o qualificativo santo representa as qualidades superiores de um indivíduo